Olá, seja bem-vindo ao canal da TMC Plus. Eu sou Anderson Silva e esse é o seu canal para inteligência artificial, automação e tecnologia. Pessoal, primeiramente queria agradecer aí aos inscritos que apareceram nas últimas semanas, mesmo eu não postando vídeo, o canal vem crescendo de pouquinho. Queria dar meu muito obrigado a vocês. Queria dar um salve especial aqui pro meu amigo V King Games do Paranoá aqui de Brasília, mandou um salve aqui, mandando um salve pra galera do Paranoá. Tá aí o nosso salve, já falei que morei lá perto, muito legal a cidade, conheço muito bem lá. E eu também queria mandar aqui um salve aqui para um amigo, o Olá SZ Lucas. Ele tinha me perguntado num vídeo anterior se eu tinha usado como eu tinha feito para quebrar as mensagens, e eu tinha avisado a ele que eu tinha feito pela própria Evolution usando o bot Evolution. Só que dessa vez aqui agora eu fiz do próprio código aqui para mostrar para ele como é que é feito também para quebrar essas mensagens. Eu usei algumas dicas de alguns YouTubers aqui. Desse aqui eu tirei algumas ideias do Thiago Viana, tá? Vou deixar o link também do canal dele na descrição como crédito aqui pelas ideias que eu peguei dele, né? E dando continuidade, eu também não posso fugir do tema que é o que tá no hype aí, que é MCP. Então, assim, como eu já estava programando fazer uma integração do WhatsApp com GLPI, e eu vou falar um pouco do GLPI, o que ele é também, do que ele se propõe, e aí veio esse boom de MCP, e todo mundo falando de MCP, e aí eu dei uma freada para dar uma estudada, ainda não estou assim 100% seguro dele, tanto que eu tentei usar muito Gemini com MCP, mas ela tem hora que ela se perde, e nesse vídeo aqui em questão, para ficar funcional, eu acabei usando a OpenAI mesmo, mesmo ela tendo um custo muito pequeno aqui, usando a versão 4 ou mini, tá? Então, assim, é bem barato ainda para poder fazer algumas integrações, tá? Então, assim, eu criei um fluxo aqui de chat com Debounce Time também, porque dessa vez eu estou usando, em vez de usar o Bot Evolution, eu estou usando o Webhook. Por quê? Porque no Bot Evolution eu não consegui desabilitar o link preview, e quando eu vou tratar por e-mail, toda vez que a IA me respondia, ele me mandava uma mensagem com link preview e fica uma mensagem horrível. Vou até mostrar aqui para vocês, visualmente não fica legal. E aí eu preferi usar o, o webhook porque eu consigo desabilitar essa mensagem que chega quando você manda algum preview, quando você manda um e-mail, quando você manda um link de vídeo, alguma coisa, ele gera esse link aqui. Então eu até mandei sugestões para ele, para o pessoal da Evolution lá, e para poder colocar o link, para desabilitar o link preview também aqui no Evolution. Mas enquanto eles não fazem, eu tenho que dar meus pulos aqui e fazer. Outro vídeo diferente aqui também nesse meu vídeo em vez de eu fazer com HTTP Request, eu fiz diretamente com o Node da Evolution, tá? Deixa eu só tirar minha câmera aqui um pouquinho pro lado aqui para mostrar para vocês. Então eu vim aqui em Settings e deixa eu dar um save aqui. Em Settings, Community Node, deve ter muitos vídeos aí na internet como habilitar para instalar nodes da comunidade. E aqui você roda esse comando aqui, ele instala os nodes da Evolution, porque facilita o meu trabalho, fica visualmente mais fácil de mexer também, tá? Então eu vou explicar um pouquinho. O que a gente vai usar? O GLPI, na verdade, deixa eu voltar a minha câmera agora para o lugar certo aqui. Eu acho que vai ficar melhor. O GLPI, ele precisa de. Então, na verdade, deixa eu fazer a apresentação, desculpa. O GLPI é uma ferramenta de helpdesk, né? Ela é baseada no ITIL, e o ITIL para quem não conhece, é uma ferramenta não, um framework de uma biblioteca, pode chamar do jeito que você quiser, de boas práticas de atendimento. Então, assim, tem empresa que não tem absolutamente nada, eu nunca trabalhei em nenhuma empresa que seguisse 100% o ITIL, como eles dizem, é uma sugestão para você se basear, assim, mas depende muito do ambiente onde você está trabalhando. Então, assim, lógico, se você for uma empresa pequena, sei lá, tem um cliente pequeno e você chegar para o dono da empresa e falar assim, não, agora toda vez que você for precisar é, me chamar, você vai ter que abrir um chamado. O dono da empresa provavelmente não vai querer fazer isso. Ele vai querer te ligar e você resolva. A realidade é essa, né? Eu não posso fugir da realidade de cada um. No mundo ideal, no mundo real, tem uma diferença do mundo ideal para o mundo real.
no mundo real é o que você está vivendo. Então, talvez você não consiga implementar o helpdesk e fazer o seu usuário, que é o dono da empresa, dependendo do porte, ele abrir o chamado. Mas o que eu vejo de vantagem em usar o GLPI é para você poder mostrar o seu valor como técnico, como gerente, porque senão você fica lá sem métrica. E quando você não tem métrica, todo mundo acha que você não está fazendo absolutamente nada, porque a TI é sempre o poço sem fundo do dinheiro. Eu já passei por todo tipo de empresa e toda vez quando chega na hora das demissões, o pessoal quer porque quer as cabeças do pessoal da TI, porque acha que eles não estão fazendo absolutamente nada. Então isso aqui é muito importante. E o GLPI você consegue fazer um relatório de tantos atendimentos, quanto tempo, aí você vai saber quem é mais produtivo, quem é menos produtivo, quem está pegando o chamado mais pesado. Porque dependendo, não é a quantidade de chamado que faz um bom técnico. Dependendo, o cara tá lá o dia todo só resetando senha, fechou 10 chamados. Pô, aí você fala, pô, esse cara tá trabalhando pra caramba. E de vez em quando você pegou um cara que tá com um disco com problema e ele tem que passar horas e horas fazendo backup, recuperando os arquivos e não sei o quê. Então não dá para comparar por quantidade, você tem que ver também a importância do que essa pessoa tá resolvendo, tá? Então assim, o GLPI tem até uma ferramenta também, eles já lançaram, que você consegue fazer inventário do seu parque computacional, tá? O GLPI também, eu instalei essa versão aqui, eu instalei essa versão Docker. Tá no Setup Oreo, eu vou colocar o link aqui de novo também, do link do Setup Oreo, para quem quiser instalar, é para fazer testes, dá para botar em produção também. Mas só que o GLPI também ele é muito simples, ele precisa de um LAMP, né? Que é um Linux, Apache, MySQL e PHP. Então dá para você também fazer do jeito que você quiser. E a acesso à API é independente do jeito que você vai usar. Porque se ele tiver acesso à internet, se você estiver conectando, chegando na API pela internet, você consegue consumir os dados. O que precisa? Toda vez que você vai consumir qualquer dado do GLPI, você vai precisar de dois tokens, tá? O primeiro é esse API token aqui, que na verdade ele é chamado de app token. Depois eu vou gerar outro, mas por enquanto eu estou usando esse aqui, tá? É, O segundo, cada usuário ele tem um token, que é para você saber quem é que está consultando. Você tem um do aplicativo e tem um do usuário a nível de auditoria, tá? Então, assim, nesse usuário aqui eu peguei o GLPI, que é o usuário administrador que vem por padrão, troquei a senha, lógico, e gerei o token dele aqui também. Por quê? Porque depois que ele utilizar, depois que ele faz essa consulta com esses dois tokens, ele gera um Session ID. E é só com esse Session ID você consegue efetuar consultas na API. É um mecanismo de segurança deles bem interessante e funciona muito bem, tá? Então, o que eu fiz primeiro aqui? Eu criei aqui uma ferramenta, né? Que eu chamei de Webhook GLPI MCP, mas na verdade é esse o nome aqui, ó, GLPI MCP Validation User. Nessa etapa do vídeo, como eu te disse, vão ser vários vídeos, e aqui eu estou fazendo só mostrando como eu vou conectar no banco e fazer uma consulta básica. Por quê? Na minha lógica de negócio aqui, todo o meu cliente externo, ele tem que ter um e-mail dele cadastrado dentro da minha base. Cliente XPTO arroba não sei o quê. Cliente XPTO arroba não sei o que lá. Por quê? Porque eu, com base nesse e-mail, é que eu consigo saber se ele é meu cliente ou não. Senão qualquer pessoa pode abrir um chamado e acabando poluindo o meu helpdesk, tá? É, Então, o que que eu fiz? Eu já deixei aqui para ficar mais fácil para todo mundo. Você só vai ter que trocar aqui, ó, o app token que ele gerou, o user token que ele gerou, e aqui é o URL da sua API do GLPI, que fica até aqui fácil para você, se você tiver na dúvida qual é, quando você vier aqui em configurar geral, ela está aqui em cima, tá? Eu copiei sem a última barra aqui, mas é porque nos outros lá eu prefiro deixar a barra lá no resto do endereço, tá? Então, aqui eu vou pegar só uma execução que deu certo aqui, ó, para gente mostrar para vocês aqui como é que tá. Copy to editor, tá? Então, toda vez que o MCP precisa de uma ferramenta, eu preciso de algumas informações, tá? Então, para tudo. Acabei esquecendo, na hora de estava editando o vídeo aqui, eu lembrei que eu acabei esquecendo de falar da cereja do bolo, né? O hype disso aqui tudo é o MCP. Então, assim, o MCP Trigger que eu criei, o que que ele é? É onde você
prepara as suas ferramentas e faz a chamada. Aqui dentro você não configura praticamente nada, você só coloca um path onde você vai chamar as ferramentas e aqui que você configura a ferramenta. Como neste caso aqui a gente está fazendo a validação do usuário, o único dado que eu quero que a IA preencha automaticamente é o e-mail. Então eu crio essa variável, tá? Dentro da configuração aqui, boto uma descrição. Como é uma coisa muito simples, eu não preciso de uma descrição muito detalhada. Mas você pode aprimorar aqui, quanto melhor for essa descrição que você fizer dessa ferramenta, ela vai ter mais perfeição na hora da execução. Então, assim, mas como a minha aqui é só para exemplificar, eu só fui lá, fiz um teste de validação do e-mail e se tiver um contador, devolve a informação e eu pego os dados que eu preciso para poder continuar a validação dos dados e conversar com o cliente, tá? Então, aqui é o trigger e aqui, como eu já mostrei para vocês, é o fluxo que eu criei a partir daquele trigger lá. Então aqui eu chamo essa ferramenta aqui e aqui ele segue o fluxo conforme eu já expliquei para vocês. Então isso foi só um cortezinho rápido aqui para poder o vídeo ficar completo, tá? Obrigado. Tá, então aqui, ó, você pode ver que aqui ele gerou o session. Aqui na frente ele vai dar o search usem. E outra coisa, um detalhe, o GLPI é bem chatinho nessa parte de consulta, tá? Então assim, eu penei bastante, estudei bastante, como eu já tinha o anterior já funcionando algumas coisas, eu consegui mesclar para a gente poder fazer essas consultas. Então tá aqui, ó, ele pega a variável lá do primeiro nó, o e-mail que ele vai passar e vai fazer uma consulta. Aqui ele me falou que eu tenho um usuário com esse e-mail e aqui os detalhes dele. Só que aqui é só o começo do processo. Depois que eu tenho certeza que eu tenho usuário, eu vou fazer um detalhamento dele, que aí eu sei qual é o ID dele, e aqui dentro eu sei de qual a entidade que ele tá vendo? Que é A1. E aí eu pego aqui e faço uma pesquisa aqui, ó, com base nessa entidade, e eu sei que a empresa dele é a TMC Plus, tá? Para que fique claro também, o GLPI ele funciona de forma hierárquica, tá? Então, assim, na administração aqui, por exemplo, de entidades, a entidade raiz é a empresa principal, eu não tenho como mudar isso. E aqui dentro você vai criando as suas divisões, setores, tudo que você quiser criar. Então, assim, por exemplo, aqui eu estou colocando como TMC Plus. Posso colocar aqui um outros clientes, um cliente ABC, cliente XPTO, mas aqui pode ser o setor da sua empresa, sei lá, administrativo, RH, tesouraria. E aí você sabe de qual setor essa pessoa está falando. E dentro do usuário você vai conseguir falar para ele de qual setor que ele é. Nesse caso aqui eu coloquei que ele é da entidade TMC Plus. Beleza? Então, aqui está o chat aberto. Eu criei um webhook, como eu falei para vocês, para poder não ter problema do link preview. E aqui eu dei dois comandos, né? No final. Se ele não tiver cadastro, ele vai mandar essa resposta. O que, que eu fiz? Eu coloquei no meu prompt, eu pedi para a IA ser mais humano possível, porque as minhas mensagens aqui ficou muito rígida, né, muito engessada. Então, eu prefiro que ela pegue essa mensagem e altere de acordo com ela achar melhor. Assim como também aqui na outra aqui, eu coloquei um exemplo e ela vai alterar de acordo com o rumo que a conversa tomar. Então, vamos aqui fazer um primeiro teste. Vou mandar aqui um boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Aqui eu vou mostrar para vocês rapidinho, deixa eu entrar aqui, deixa eu dar um save. Aqui na parte do chat, essa primeira parte aqui foi um debounce time que eu criei, que é para ele, enquanto a pessoa for digitando ali, ele vai aguardar 10 segundos, depois ele vai juntar todas as mensagens e vai enviar tudo de uma vez para a IA, para evitar dela ficar dando várias respostas. Então aqui ele já está executando e aqui ele já começou a me responder, tá vendo? E no final eu fiz, atendendo ao pedido do nosso amigo aqui, o nosso inscrito, que eu fiz aqui, ele quebrando as mensagens, tá vendo? Então assim, ele já me respondeu tudo quebradinho de forma humanizada e coloquei uns 2 segundos de delay entre uma mensagem e a outra. Pra ficar
mais humanizado possível. Até agora ele está executando aqui, mas já já ele vai parar, tá? Então aqui ele começou. Aí você vai conversar com ela. Quero abrir um chamado. Meu e-mail, vou botar um e-mail errado, tá? Meu e-mail é anderson.silva@gmail.com. Pessoal, esse e-mail não é meu, tá? Só para deixar avisado. É só um teste. Então ele vai entrar aqui no. Ele vai executar aqui e agora ele já vai fazer uma chamada MCP. O que eu fiz? O N8N, a partir da versão 88, se eu não me engano, ele já tem um trigger, um MCP server, para você criar suas próprias ferramentas. E foi o que eu fiz. Eu criei aqui o trigger e aqui eu, por enquanto, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eu só tenho o Validation User, que é a ferramenta que ele vai consultar para saber se o usuário é válido, que é aquele outro workflow que eu fiz lá. Então aqui, ó. Opa, ele está falando aqui, não está cadastrado. Para que possamos abrir um chamado, você precisa estar com o e-mail cadastrado. A minha regra é, eu poderia também deixar o cara cadastrar por aqui, mas não é minha intenção. Os meus clientes sou eu que cadastro. Então, toda vez que eu receber um cliente, eu mesmo entro lá e cadastro o usuário dele com as informações dele. Você pode integrar com o seu AD, sei lá, e todo mundo da sua rede já está autenticado aqui dentro e você não tem essa regra. Todo mundo vai ter que digitar um e-mail. Se o e-mail não tiver lá, é que não vai cadastrar. Então você tem que entender um pouco a lógica de cada negócio, tá? Eu vou me desculpar aqui. Desculpe. Digitei errado. Digitei errado. O certo é anderson.silva@tmcplus. Esse é meu e-mail válido aqui, que está cadastrado lá no YouTube, lá, por exemplo. Tá? Então vamos ver aqui agora, ele vai começar a executar. E aí ele já vai me dar a resposta falando, opa, detectei que você é da empresa TMC Plus. Vamos aguardar os 10 segundos. Ó, já detectou meu nome, eu não tinha falado. Ele já pegou da base de dados lá. Vimos que você é da empresa TMC Plus. Vamos prosseguir com o seu chamado. Pessoal, até esse ponto aqui eu tinha conseguido usar a Gemini. Só que em determinados momentos, quando eu fazia alguns questionamentos, ela se perdia no histórico e aí travava o fluxo. Então aí eu preferi, como vídeo, para não perder o hype, eu acabei preferindo usar a OpenAI. Mas eu prometo também que eu vou tentar fazer funcionar no Gemini, porque, como eu disse, está de graça. E eu não ganho absolutamente nada do Google para fazer essa propaganda, mas por custo, para você também aprender a utilizar IA, assim como eu estou aprendendo, e a baixo custo, né? Custo zero praticamente. Então aqui você viu que ele já entrou em contato. Ele executou esse fluxo, os fluxos que eu mostrei para vocês. Eu só queria mostrar para vocês aqui agora, para o vídeo não ficar muito longo, que nesse fluxo chat aqui, por que acontece? Eu utilizo, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Você está vendo que eu, para fazer o debounce time, que é essa parte aqui, onde ele salva a mensagem, guarda, grava, faz tudo, eu usei o Redis. Normalmente, você usaria só o Remote ID aqui, que é o do usuário. Deixa eu só pegar aqui para vocês um que ele executou aqui, só para vocês entenderem qual foi a minha lógica aqui, tá? Quando você vai salvar dentro do seu cache Redis, você usaria só o JSON telefone, tá? Por exemplo, que eu faço um filtro aqui, eu pego o telefone, pego a mensagem e pego o tipo. Eu já até deixei lá dentro do próprio fluxo, voltando aqui rapidinho, eu ainda não fiz a parte de tratamento de áudio aqui, que eu vou fazer, dela fazer o converter áudio para texto e depois ele vai entrar no fluxo normal, mas nesse exato momento do vídeo eu ainda não fiz. No próximo já possa ser que eu tenha feito e já vou disponibilizando as versões para vocês dentro desse fluxo aqui, eu vou disponibilizando as versões para vocês, tá? Então aqui, você está vendo que ele... Opa, deixa eu voltar aqui no editor. Então, aqui, em vez de eu salvar com JSON telefone, eu coloquei no final falando que isso é uma mensagem, ok? Por quê? Porque em determinado momento, para não ficar toda hora a IA recebendo um monte de mensagem, a gente aguarda 10 segundos, limpa e envia tudo para a IA. Depois disso aqui eu já limpei. Enquanto ela não tiver é, enquanto ela não tiver passados os 10 segundos, ele está juntando os arquivos aqui nesse if aqui.
tá? Ele verifica se a primeira mensagem ainda é essa. Então ele vai, se a primeira mensagem ainda é igual à inicial, então ele fica aguardando. Enquanto passou 10 segundos, mudou, aí ele vai seguir o fluxo aqui. Por enquanto ele não vai fazer nada, vai ficar salvando aqui. Beleza? Aqui ele vai juntar as mensagens, ele vai pegar aqui a mensagem toda, desculpe, digitei errado, certo é. E o meu telefone aqui, porque lá na frente eu vou precisar dele, tá? Por quê? Porque aqui no meu histórico, se eu deixar só o telefone também, aí vai misturar. Mistura a conversa com o histórico, as mensagens que eu estou enviando com o histórico e vai virar uma bagunça. Então eu criei o history, tá? E o message. Por quê? É, quando apagar aqui, o meu histórico permanece intacto. Então a IA não se perde, tá? Foi essa sacada que eu tive que fazer aqui para poder continuar usando Redis. Porque senão eu ia ter que usar Redis aqui, PostgreSQL aqui. Nada impede, tá? Nada impede. Só que acaba que o Redis é mais rápido, tem algumas funcionalidades. Então, assim, você consegue utilizar desta forma. Então, pessoal, aqui o finalzinho do fluxo aqui foi como o nosso amigo lá, o Olá, SSD Lucas pediu para mostrar como é que eu fiz o split. Aqui tá bem explicadinho também, tá? Eu recebo todas as mensagens, depois eu quebro ela em vários outputs e aí eu vou enviando tudo certinho. Vou deixar isso aqui prontinho para vocês. Vocês só tem que, caso queira usar o GLPI e utilizar o WhatsApp, é essa versão aqui que eu vou começar a disponibilizar para vocês, tá? Queria agradecer aqui também os inscritos que apareceram aqui. Tem até um xará meu aqui, Anderson Vilar. Tem um inscrito Guilherme Salvador. Tem a nossa amiga Zara Gomes. Salve para vocês aí. Muito obrigado pela inscrição. Muito obrigado aí pelo like aí nos vídeos. Estou muito satisfeito de fazer esse material para vocês. Então, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, porque senão vai virar. Eu vou criar isso uma lista, né, de estudo lá no YouTube, um canal, não sei como é que se fala, não sou muito do YouTube, mas assim, vou criar lá uma listagem para você acompanhar aula a aula de como utilizar isso aqui junto com o GLPI, tá? Então aqui, o próximo passo vai ser o quê? Cadastrar abertura de ticket. Nessa parte da abertura de ticket, eu vou explicar para vocês como que uma parte legal que é a hierarquia de processos dentro do GLPI. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo quando eu falar para vocês, tá? Não quero que esse vídeo aqui fique muito longo, porque ele é só um vídeo introdutório. Gente, obrigado. Se você achou que esse vídeo foi interessante, eu estou aqui na dúvida se eu já coloco uma comunidade aqui para gente, um grupo no WhatsApp para a gente ficar trocando ideia, ou se eu faço no Discord. Aguardo as sugestões de vocês aí. Quem eu puder ajudar, eu vou deixar nesse grupo aqui. Quem precisar de algum suporte técnico, claro, pessoal, vamos ter um pouco de bom senso só, né? Eu trabalho, eu tenho outros clientes e, assim, na medida do possível, eu vou tentar ajudar vocês aí nesse estudo, nessa caminhada de automação, de inteligência artificial com um pouco do conhecimento que eu sei, tá? Então, eu queria agradecer a todo mundo aí. Se você gostou, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo. Obrigado!